Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, como vão todos? Espero que na graça de Jesus nós estejamos todos bem. Estamos juntos aqui, eu com a Divane, nós vamos dar sequência nos nossos estudos desse trimestre, né? Estamos falando sobre os 3 convites e hoje o assunto vai ser a parábola das bodas, um assunto muito importante. Nós vimos que nas lições nós estudamos a parábola da grande ceia, né? Vimos os detalhes importantes dessa parábola e hoje vamos dar seguimento nessa lição. Vamos falar um pouco da parábola das bodas, tá bom? O verso áureo diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Mateus 22, verso 2. Isto. Essa é a história, né, de um rei. Aqui o verso áureo já nos diz o suficiente, né? Um rei que fez uma festa de bodas, né? Uma festa de casamento. Então a primeira pergunta diz: o que Jesus ilustrou ao contar a parábola da grande ceia e a parábola das bodas? Como foram recebidos os convites para a ceia e o convite das bodas? A Divânia vai ler São Mateus 22, de 1 a 3 e São Lucas 14, verso 16. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Porém, ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Isso aí está o relatório das duas parábolas, né? A parábola das bodas e da grande ceia. Então vamos ver o segmento no texto do Espírito de Profecia, né? Que é Ellen White, na parábola de Jesus, na página 307. A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é apresentada a união da humanidade com a divindade. A veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Na parábola, como na da grande ceia, são ilustrados o convite do Evangelho, sua rejeição pelo povo judeu e o convite da graça aos gentios. Esta parábola, porém, apresenta-nos maior ofensa da parte dos que rejeitam o convite e um juízo mais terrível. O chamado para o banquete é um convite real, procede de alguém que está investido de poder para ordenar. Confere grande honra, contudo, esta é desapreciada. A autoridade do rei é menosprezada, ao passo que o convite do pai de família é considerado com indiferença. O do rei é recebido com insulto e morte. Tratam seus criados com escárnio, desprezo e os mataram. Então, é diferente uma parábola da outra, né? Todas as duas parábolas, como diz aqui no parábola de Jesus, todas as duas, elas são um convite para o Evangelho. Mas a parábola das bodas, ela tem alguns quesitos diferentes do que a parábola da grande ceia. Nós podemos ver que o juízo que foi, né, dado para a parábola das bodas é muito mais severo do que o homem
do homem da grande ceia, né? O pai de família que celebrou aquela grande ceia. Nós vamos ver no decorrer da lição qual a diferença, né, do que o rei decretou sobre aqueles que insultaram, né, mataram e perseguiram seus criados, e também o que o pai de família fez, tá bom? Em seguimento, vamos para a segunda pergunta. Quando e como os outros servos levaram a mensagem ou convite pela segunda vez? O que os convidados fizeram com os servos do rei? São Mateus 22, do 4 a 6. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O convite para o banquete foi transmitido pelos discípulos de Cristo. Nosso Senhor enviou os 12 e depois os 70, proclamando que era chegado o reino de Deus e convidando os homens a arrependerem-se e crerem no Evangelho. O convite não foi atendido, porém, os convidados para irem à festa não compareceram. Mais tarde, os servos foram enviados com a mensagem: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Esta foi a mensagem levada à nação judaica depois da crucifixão de Cristo. Mas a nação que se arrogava de ser o povo peculiar de Deus rejeitou o evangelho a eles levado no poder do Espírito Santo. Muitos fizeram isso da maneira mais insolente. Outros ficaram tão exasperados com o oferecimento da salvação e perdão por terem rejeitado o Senhor da glória, que se voltaram contra os mensageiros. Houve uma grande perseguição. Muitos homens e mulheres foram lançados na prisão e alguns dos portadores da mensagem do Senhor, como Estevão e Tiago, foram mortos. Nós podemos ver por esta nota, né, do Parábolas de Jesus, da página 308, que o convite foi rejeitado, assim como na parábola da grande ceia. Né? O convite, quando o rei mandou buscar os seus convidados, mandou seus criados, né, buscarem seus convidados, eles não deram importância, né, não deram valor ao convite. Aí, depois, aqui nós podemos prestar atenção aqui nesse texto que diz assim, que o convite para os convidados irem à festa não foi, ninguém aceitou. Aí mais tarde o rei voltou a enviar seus criados, mas agora essa segunda vez que os criados foram, já foi depois da crucifixão de Cristo, né? Essa mensagem, nós podemos ver que o rei disse assim: olha, meus bois e meus cevados já estão mortos. Na verdade, a provisão para o banquete, nós sabemos que é o próprio Jesus, tanto na parábola da grande ceia, como na parábola das bodas. E aqui, o segundo convite dado para a nação judaica, ainda dentro dos muros judaicos, foi levado depois da crucifixão de Jesus. E nós podemos também observar que esses rejeitadores, né, do primeiro convite e agora do segundo, ficaram tão exasperados porque o segundo convite foi dado no poder do Espírito Santo e aqueles homens, né, que mataram, que fizeram parte do que fizeram com Jesus, da sua crucifixão, do seu tormento, né, eles ficaram tão irados, né, com o segundo convite, ficaram com tanta raiva. Nós sabemos pela história que houve uma grande perseguição, né, dos discípulos e foram mortos Estevão e Tiago. Nós sabemos pela história, né, lá de Atos 8:1, que uma grande perseguição se desencadeou sobre os discípulos. Então nós podemos ver que também o segundo convite foi rejeitado.
Vamos para a terceira pergunta. O que declarou o homem que preparou a grande ceia a respeito dos que rejeitaram o convite? Que fez o rei aos que rejeitaram seu convite para as bodas? São Lucas 14, verso 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. E São Mateus 22, 7. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então, nós podemos ver aqui a diferença, né? O pai de família que fez a grande ceia, ele só disse assim, não, ninguém vai provar da minha ceia. Todos esses que rejeitaram o convite não vão provar da minha ceia. Mas o rei, ele ficou tão bravo, né, tão desiludido, nervoso com a rejeição do convite, que ele enviou seu exército e destruiu todos aqueles homens. Eu quero ler aqui no Parábolas de Jesus, ainda na página 308, na 307 e 308. O pai de família, vendo repelido o seu convite, declarou que nenhum dos convidados provaria a ceia. Contra os que ofenderam o rei, foi decretado mais que a exclusão de sua presença e de sua mesa. Enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Está em Mateus 22, 7, no Parábola de Jesus 307. Em ambas as parábolas, o banquete é provido de convidados, mas o segundo mostra que uma preparação precisa ser feita por todos os que a ele assistem. Quem negligencia esta preparação é expulso. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-os de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Assim, o povo judeu selou a sua rejeição da misericórdia de Deus. O resultado foi predito por Cristo na parábola. O rei enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Mateus 22, 7. O juízo pronunciado atingiu os judeus na destruição de Jerusalém e na dispersão do povo. O terceiro convite para o banquete representa a pregação do evangelho aos gentios. O rei disse: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. São Mateus 22, do 8 a 9 e Parábolas de Jesus 309. Vocês podem perceber aqui já a grande diferença de uma parábola e da outra, né? É um quesito muito importante essa diferença, porque na parábola das bodas tem uma exigência dos convivas. Cada convidado, ele tinha que estar trajado de uma veste especial que o próprio rei ofereceu de graça para os convidados. E aqui foi encontrado, quando o rei entrou para ver os convidados, para fazer aquela vistoria, nós vemos que tinha um que não estava com as vestes nupciais. E o rei fez a ele a pergunta, como foi que ele tinha entrado sem estar trajado com os vestidos nupciais, e ele não tinha resposta para dar. Então o rei ordenou aos seus servos e ele foi tirado da sala do banquete. Diz que ele era para ser lançado nas trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes. Aqui também, no Parábola de Jesus, Ellen White, ela delineou ali o selo onde foi rejeitado os judeus. O que é que selou o destino da nação judaica? Foi essa rejeição. Foi a rejeição do convite e ainda mais com um fato mais triste ainda, Eles perseguiram os discípulos, mataram,
e os discípulos tiveram que sair de Jerusalém, mas a sentença dessa nação foi muito triste nessa parábola das bodas. Nós vemos que o próprio Jesus ali anunciou como ia ser o fim desse povo, né? Então, o próprio Jesus ali disse o que ia acontecer com eles, né? Diz que ele ia ser destruído, e assim aconteceu no ano 70, né? Quando Jerusalém foi invadida pelos romanos e foram mortos e foram dispersados, né? Saíram andar pelo mundo, né? Infelizmente. Não aceitaram o convite e essa foi a sentença para eles. Como nação, fechou-se a porta, selou a sua rejeição, a sua misericórdia de Deus. Essa nação não mais ia voltar a ser uma grande nação, ou seja, uma nação representativa de povo de Deus. Não como indivíduos, né? Não os judeus individuais, mas a nação mesmo, o sinédrio, né? A igreja formada ali. Nós vamos prosseguir agora na pergunta 4, e a irmã Divânia vai ler Jeremias 23, verso 6 e Mateus de 8 a 14. A pergunta é a seguinte: o que percebeu o rei quando entrou para ver os convidados? Qual foi a sentença do rei contra aquele que não tinha a veste nupcial? Jeremias 23, verso 6 primeiro. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Mateus 22, 14. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Os servos do rei que foram pelos caminhos ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. Mateus 22, 10. Era um grupo misto. Alguns deles não tinham maior respeito ao doador da ceia do que os que haviam rejeitado o convite. A classe primeiramente convidada não podia, como pensava, sacrificar os privilégios mundanos para comparecer ao banquete do rei. E entre os que aceitaram o convite havia muitos que pensavam somente em se beneficiar. Foram para partilhar das provisões do banquete, mas não tinham desejo de honrar ao rei. Quando o rei entrou para ver os convidados, foi revelado o verdadeiro caráter de todos. A cada um foi provido um vestido de bodas. Essa veste era uma dádiva do rei. Usando-a, os convidados demonstravam respeito ao doador da festa. Um homem, porém, estava com seus trajes comuns. Recusara fazer a preparação exigida pelo rei. A veste provida para ele com grande custo, desdenhou usar. Deste modo, insultou seu senhor. A pergunta do rei: como entraste aqui não tendo veste nupcial? Mateus 22, 12. Nada pôde responder. Condenou-se a si mesmo. Então o rei disse: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Esse é o que nós podemos, né, foi relatado aqui no livro, ainda no mesmo livro, Parábolas de Jesus, página 309. Aqui a Ellen White, ela demonstra para nós com detalhes, né, com ricos detalhes, os acontecimentos do povo judeu. Então,
na meditação aqui que ela nos passou, a classe que o segundo convite foi buscar, ele trouxe uma classe mista, maus e bons, né? Todos compareceram. Aí o que aconteceu? Ali a casa se encheu, né? Ficou cheia. Mas todos os convidados tinham que vestir uma veste especial que o rei, né, o próprio rei, preparou para os seus convidados. Nós também percebemos que o primeiro convite, quando foi levado, aqueles homens que rejeitaram o primeiro convite desdenharam, né, o privilégio de participar. Com desculpas forjadas, né, eles rejeitaram o convite. Mas dentro dessa classe que foi trazida agora, uma classe mista, tinha pessoas ali que não era diferente desses primeiros convidados, né? Estavam ali apenas para se beneficiar, né, dos privilégios que tinha de comparecer ao convite do rei. Mas o que não vestiu as vestes, né, o que desdenhou esse privilégio de participar dessas vestes, foi aquele que o rei mandou retirar da festa. Nós podemos ver que só podia ficar nessa festa, nesse banquete das bodas, os que estavam trajados com o vestido branco, né, com as vestes brancas, que foi lido, né, ali em Jeremias 23:6, que são vestes de justiça, né? As vestes brancas nós sabemos que são as vestes da justiça de Jesus. Então isso é muito importante que os convidados se trajem dessa vestimenta para poder comparecer e permanecer na sala do banquete. É muito importante. Quando o rei pergunta, o homem não tem resposta. Por que ele não tem resposta? Porque ele não tem desculpa para dar. As vestes eram de graça, ele não precisava de dinheiro para comprar essas vestes. Já era provido, era um presente, era um privilégio para ele. Mas ele não usou, preferiu entrar com sua própria vestimenta, com sua justiça própria. Então ele não tinha resposta para dar para o rei. Então o rei mandou que ele fosse retirado da sala do banquete. Vamos passar para a quinta pergunta. O que representa a entrada do rei para examinar os convidados? Quando é feito o juízo investigativo, antes ou depois da segunda vinda de Cristo? Vamos ler em São Lucas, capítulo 17, verso 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 1 Pedro 4, verso 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Agora Apocalipse 3, verso 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Isso. Então, nas perguntas, né, nós podemos ver aqui o que representa a entrada do rei para examinar os convidados. O que representa? Nós sabemos que, como disse Lucas, né, como que pode acontecer, estando 2 em uma cama, um é tomado e o outro é deixado, como diz lá em São Lucas? Como isso pode acontecer? É no juízo, né? O juízo ocorre nos céus, enquanto o povo de Deus está aqui na terra. E aí pergunta assim, quando é feito o juízo investigativo? O juízo investigativo é realizado no céu, nós sabemos. Nós vamos ler aqui o texto de Ellen White, no Parábola de Jesus, na página 310. A Edivânia vai ler para nós. Mas nós vamos prestar atenção na leitura, porque é antes ou depois da segunda vinda de Jesus que ocorre esse juízo. Então é isso que vai nos dizer o texto. O exame dos convidados pelo rei representa uma cena de julgamento.
Os convidados à ceia do Evangelho são os que professam servir a Deus, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Nem todos, porém, que professam ser cristãos, são discípulos verdadeiros. Antes que seja dada a recompensa final, precisa ser decidido quem está apto para participar da herança do justo. Essa decisão deve ser feita antes da segunda vinda de Cristo, nas nuvens do céu, porque quando ele vier, o galardão estará com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22, 12. Antes da sua vinda, o caráter da obra de cada um terá sido determinado e a cada seguidor de Cristo o galardão será concedido segundo os seus atos. Enquanto os homens ainda estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo se efetua nas cortes celestes. A vida de todos os seus professos seguidores é passada em revista perante Deus. Todos são examinados de conformidade com os relatórios dos livros do céu. E o destino de cada um é fixado para sempre, de acordo com seus atos. Previamente, às bodas vem o rei para ver os convidados. Mateus 22, 11. A fim de verificar se todos têm trajes nupciais, vestes imaculadas do caráter, lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, 14. Esta obra de exame do caráter para determinar quem está preparado para o reino de Deus é a do juízo de investigação, obra final do santuário do céu. Então, o que representa essa entrada do rei para examinar os convidados? Então, de acordo com a leitura, representa uma cena de julgamento, né? Nós estamos nessa sala do banquete, de que maneira? O nosso nome está ali, não é? Todo que professa, todo que aceita o convite do Evangelho tem o seu nome escrito nos livros dos céus. Então é assim que nós comparecemos a esse juízo investigativo. São os nossos nomes que são investigados. Ali diz todos os que estão escritos no livro da vida vão participar desse ato, né, desse julgamento. Então o rei está lá verificando todos os candidatos para ser um cidadão celestial. Então é por isso que lá em São Lucas, que a irmã Divânia leu, que estando dois em uma cama, um será tirado e o outro deixado. Como que isso acontece? Porque os dois estão aqui na terra, né? Enquanto os homens estão sobre a terra, é que a obra do juízo investigativo está se efetuando no céu. Então um casal está dormindo, os dois, mas lá no livro dos céus os seus nomes estão lá. E aí pode ser que um ou outro seja chamado antes, né, ou depois. Pode ser que um seja aprovado e o outro não. É por isso que um é deixado e o outro é tomado. E nós podemos ver a seriedade desse tema, né, desse assunto tão importante, de vital importância para nós, porque tudo isso deve ocorrer antes que Jesus volte nas nuvens, porque quando ele voltar, ele só vai trazer para nós o prêmio, o galardão, né? Somente aquele. Então, por isso que na história que Jesus contou, né, na parábola, ele ilustrou esse acontecimento. Então, o rei, antes que a festa, né, antes que o jantar fosse servido, antes que eles pudessem se beneficiar do banquete, né, pudessem ir lá comer, né, esse banquete, o rei entrou para ver quem era digno de participar dessa festa. Então, isso significa que todos devem estar trajados com as vestes imaculadas, né, com vestes puras, o caráter. Estas vestes também representam o caráter de Jesus investido em cada um de seus filhos. Nós devemos, assim, nós vamos ler nas perguntas seguintes, nós vamos compreender melhor como é essa aquisição dessa veste, como eu posso ser encontrada, né, vestida com essas vestes brancas. Nas próximas perguntas isso vai ficar muito bem esclarecido. Então nós vamos para a sexta pergunta agora. Essa sexta pergunta ela é dividida em tópicos, né, A, B e C.
Então, qual é a única maneira de habilitar-nos a aparecer na presença de Deus? B. O que significa a veste nupcial? C. Qual é o único meio de recebermos as vestes da justiça de Cristo? Apocalipse 19, do 7 a 9, e depois o capítulo 22, 14. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Amém, né? Esse é o grande privilégio que todo cristão vai receber na volta de Jesus. É esse galardão, essa bem-aventurança, né? Então, fazer parte do povo de Deus é um grande privilégio, é uma bem-aventurada promessa que cada um de nós podemos obter, né? Podemos tomar isso. E nós vemos que as perguntas: qual é a única maneira de habilitar-nos a aparecer na presença de Deus? Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Foi dado à igreja que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Apocalipse 19, 8. Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Efésios 5, 27. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é pela fé comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. O homem nada pode idear para suprir as perdidas vestes de inocência. Nenhuma vestimenta de folha de figueira, nenhum traje mundano pode ser usado por quem se assentar com Cristo e os anjos na ceia das bodas do Cordeiro. Somente as vestes que Cristo proveu podem habilitar-nos a aparecer na presença de Deus. Estas vestes de sua própria justiça, Cristo dará a todos que se arrependerem e crerem. Aconselho-te, diz ele, que de mim compre vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Apocalipse 3:18. Este vestido fiado nos teares do céu não tem um fio de origem humana. Em sua humanidade, Cristo formou o caráter perfeito e oferece-nos esse caráter. Todas as nossas justiças são como trapo da imundícia. Isaías 64:6. Tudo que podemos fazer de nós mesmos está contaminado pelo pecado. Mas o Filho de Deus se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. 1 João 3:5. O pecado é definido como o quebrantamento da lei. 1 João 3:4. Versão trinitariana. Mas Cristo foi obediente a todos os reclamos da lei. De si mesmo disse: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Salmo 48. Quando esteve na terra, disse aos discípulos: tenho guardado os mandamentos do meu Pai. João 15:10. Parábolas de Jesus 311. Então, qual é a única maneira de habilitar-nos a aparecer na presença de Deus? Aqui foi lido que os verdadeiros seguidores de Cristo, né, possuirão essas vestes imaculadas. Somente assim nós podemos comparecer diante de Deus, né, como uma igreja sem mácula, nem ruga, sem defeito, né, pura, resplandecente. Seu caráter imaculado é pela fé comunicado a todos os que aceitam Jesus como Salvador pessoal. Então nós vemos que pela fé
nós podemos receber esse dom, né? Essa justiça de Jesus na nossa vida. E diz aqui que o homem, nós não podemos fazer nada de nós mesmos para receber essa justiça. Por quê? Porque tudo que nós fazemos está contaminado com a nossa humanidade pecadora, né? Com a nossa justiça própria. Então, a nossa saída, né? O nosso privilégio é aceitar Jesus pela fé e aceitar que nele nós podemos estar na presença de Deus, né? Então, as vestes que Cristo nos proveu quando ele viveu aqui, né? Esses vestidos que foram, diz aqui, que foram fiados nos teares do céu, né? Não tem um fio de origem humana. Não, Cristo na sua humanidade formou esse caráter que nós podemos, junto com ele, né? Unindo a humanidade com a divindade, nós podemos também fazer parte, né? Do mesmo caráter de Jesus. Nós podemos aprender, nós podemos mirar a Jesus todos os dias e com isso a sua imagem passa a refletir em nós. E aí então Deus, quando nos olha, não vê a nossa pecaminosidade, mas sim Ele vê a imagem do Filho refletida na sua igreja. Esse é a única vantagem, o único privilégio, o único jeito de comparecer diante de Deus é junto com Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Vamos dar seguimento com a pergunta número 7, que é muito importante. Olha só, o que significa estar trajado com as vestes da justiça de Cristo? Acho que você também se faz essa pergunta, né? Você que está nos assistindo. Como que é vestir essas vestes de justiça? Como é estar trajado, né? Como é você refletir a imagem de Cristo na vida, no seu dia a dia? Nós vamos responder agora essa pergunta que vai tirar o desassossego do nosso coração. Zacarias 3, de 1 a 4. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. 1 João. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. 1 João 3, 5, 6. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então, Zacarias 3, de 1 a 4, ele conta lá a experiência de Josué, né? Aquela história linda, né? Que Josué está junto com o sumo sacerdote e Satanás está ali acusando Josué. Mas o anjo diz que mandou tirar as vestes sujas de Josué e vesti-lo com vestes limpas, né? Com vestes brancas, trocar seu turbante, colocar ali. Na verdade, nós sabemos que Josué ali ele foi revestido da justiça de Deus, né? Da justiça do nosso Senhor Jesus. E aí então diz assim o texto bíblico, o texto de Ellen White, de Parábola de Jesus 312. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem obedecer aos mandamentos de Deus. Ao nos sujeitarmos a Cristo, nosso coração se une ao seu. Nossa vontade imerge em sua vontade. Nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos sua vida. Isso é o que significa estar trajado com as vestes de sua justiça. Quando então o Senhor nos completar,
verá não o vestido de folhas de figueira, não a nudez, a deformidade do pecado, mas suas próprias vestes de justiça, que são a obediência perfeita à lei de Jeová. Os convidados às bodas foram inspecionados pelo rei. Só foram aceitos os que obedeceram aos seus requisitos e usaram o vestido nupcial. Assim ocorre com os convidados para a ceia do Evangelho. Todos são examinados pelo grande rei e só serão recebidos os que trajarem as vestes da justiça de Cristo. Justiça é fazer o bem, e é pelos atos que todos serão julgados. Nosso caráter é revelado pelo que fazemos. As obras mostram se a fé é genuína. Mas parece assim algo assim fora do ser humano, não é? O ser humano não tem como realizar esta obra, essa perfeição. O homem por si só, ele não consegue nunca ser perfeito, nunca ter uma obediência perfeita. Mas aqui diz que é somente por uma obediência perfeita que nós vamos conseguir essas vestes brancas. Fala que nós temos que nos sujeitar a Cristo, sujeitar a sua santa vontade. E a vontade de Jesus, como a Edivânia leu lá em São João, é o quê? É fazer o bem, né? Não é fazer o mal. É obedecer seus santos mandamentos, é estudar sua santa lei e fazer da lei de Deus a norma para a nossa vida. A norma que está lá no juízo é a lei de Deus. E desde que não é por obedecer à lei que nós somos salvos, mas sim por querer, por nos unir a Jesus, por aceitar Jesus como nosso Salvador. Unindo a Ele, nós vamos fazer a sua vontade, que é obedecer à lei de Deus, né? A lei do nosso Pai. Porque a lei é a base, né? É a norma da justiça de Deus. Então diz que os convidados todos serão examinados. Todos, não vai passar nenhum sem ser examinados. E de que maneira eles vão ser examinados? Tendo a norma da justiça, que é a obediência à lei de Deus, né? E ainda no último trechinho, nas duas últimas linhas, diz que justiça é o quê? Justiça é fazer o bem. E é pelos atos que todos serão julgados, né? Nosso caráter, ele é revelado através do que nós fazemos. E não é isso mesmo que nós podemos ver? Se você está procurando se aperfeiçoar através da obediência, através desse segmento, né, que Jesus tem proporcionado para nós, você vai ver que a maneira como você age é a revelação do seu caráter. Se eu quero agir como o mundo, andar e falar e agir e proceder, eu estou demonstrando aí que eu não estou fazendo aquilo que Jesus, porque se nós estudarmos a vida de Jesus, por isso que Ellen White nos diz o seguinte, que nós temos que estudar a vida de Jesus, saber como ele viveu, como ele procedeu, como ele falava, como ele se alimentava, como ele trabalhava. Por quê? Porque é estudando a vida de Jesus que eu vou saber como é que eu devo proceder, né? Como será o meu procedimento. Então, o que significa ser trajado das vestes de justiça é a pergunta. Significa isso, é você se assemelhar cada dia mais a Cristo, né? O Cristo é o nosso modelo e nós precisamos nos sujeitarmos a Ele, a sua vontade, imergir, deixar que a vontade de Jesus fica emergente em nós, né? Ou seja, nos tornamos um só, né? Jesus em mim e eu nele. Esse é o plano de Deus. Seguindo ainda para a pergunta 8ª, também essa pergunta ela é dividida em 3 tópicos, né? A, B e C. Então diz assim, é o suficiente crermos na teoria da verdade? A parte B, o que Cristo deve ser para cada um de nós? E a parte C, qual é a genuína evidência da conversão? Então essa pergunta 8ª, ela não tem textos bíblicos, mas a Edivânia vai ler para nós que o que Ellen White nos deixou aqui no Parábola de Jesus 312 e 314. Não é bastante
Crermos que Jesus não é um impostor e a religião da Bíblia não é uma fábula artificialmente composta. Podemos crer que o nome de Jesus é o único debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos e, contudo, podemos não torná-lo pela nossa fé, nosso Salvador pessoal. Não é bastante crer na teoria da verdade. Não é bastante fazer profissão de fé em Cristo e ter nosso nome registrado no rol da igreja. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele, e nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3:24. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2:3. Esta é a evidência genuína da conversão. Qualquer que seja a nossa profissão, nada valerá se Cristo não for revelado em obras de justiça. A verdade deve estar plantada no coração, deve dirigir o espírito e regular as afeições. Todo o caráter deve ser estampado com a expressão divina. Cada jota e cada tio da palavra de Deus deve ser introduzido na vida diária. Aquele que se torna participante da natureza divina está em harmonia com o grande padrão de justiça de Deus, sua santa lei. Esta é a norma pela qual Deus mede as ações dos homens, e esta será também a pedra de toque do caráter no juízo. Então, a pergunta diz, é suficiente eu crer na teoria da verdade, né? Eu crer que Jesus morreu, salvou o mundo inteiro, né? Que a sua morte foi um privilégio para muitos, né? Que através da morte de Jesus eu posso ser salvo, o mundo pode ser salvo. Isso basta apenas isso? Não, né? Nós sabemos que não. Por quê? Porque o que é que Jesus deve ser para cada um de nós? Jesus deve ser para mim o meu Salvador pessoal, assim como para você. Né? Se tivesse só eu aqui no mundo para ser salvo, eu creio que Jesus teria vindo morrer por mim. Então, ele é o meu Salvador pessoal. Ele salvou o mundo inteiro, mas especialmente salvou a mim. E qual é a genuína evidência da conversão? É quando a minha vontade fica imergida na vontade de Jesus. Quando a vida de Jesus se torna para mim um padrão de seguimento no meu dia a dia. Aquilo que Jesus ensinou, como ele viveu, a sua santa lei. Se Jesus foi obediente à lei de Deus, então, se eu tenho esse segmento na minha vida, se eu procuro seguir a Jesus, eu vou fazer a mesma coisa que ele também fez, né? E ele vai me dar poder para isso. Nós vamos ver nas próximas perguntas. Então diz que aquele que se torna participante da natureza divina está em harmonia com o grande padrão da justiça de Deus. Isso mesmo, porque participar da natureza de Jesus, né, refletir ele em nossa vida, nos dá poder para nos harmonizar com a palavra de Deus, com a Bíblia, com o Espírito de profecia, com a lei de Deus, né? Com os 10 mandamentos. Isso é o principal, isso é o que mostra, né? Se eu estou no caminho da verdadeira conversão ou não. Em seguida, a pergunta 9 diz: com que propósito Jesus depôs a sua vida? Jesus morreu com que propósito? Muitos há que dizem que na morte de Cristo a lei foi revogada, mas nisto contradizem as próprias palavras de Cristo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei. Mateus 5, 17 e 18. Foi para expiar a transgressão da lei pelo homem que Cristo depôs sua vida. Pudesse a lei ser mudada ou posta de lado, Cristo não precisaria ter morrido. Por sua vida na terra, honrou a lei de Deus. Por sua morte, estabeleceu-a. Deu sua vida como sacrifício, não para destruir a lei de Deus, mas para criar uma norma inferior. Mas para que a justiça fosse mantida, para que fosse vista a imutabilidade da lei e permanecesse para sempre. Deu para vocês perceberem, meus queridos, aqui, qual é o propósito de Jesus ao morrer na cruz,
ao depor a sua vida? Diz aqui que Jesus ele veio primeiramente para expiar as nossas transgressões, né? Ele veio pagar a nossa dívida, o nosso débito, porque nós não temos como pagar, nós não temos vida própria, nossa vida deriva de Deus. Então, como eu posso pagar a minha vida? Se eu pagar, eu vou morrer de vez, né? Mas Jesus ele veio, como Jesus tem sua vida própria, Jesus morreu na parte humana, mas a sua parte divina não. E aí agora diz assim, que ele foi para expiar a transgressão da lei pelo homem que Cristo depôs a sua vida. Mas tem uma outra razão ainda mais, foi para honrar a lei de Deus. Jesus veio para confirmar a lei de Deus. Diz aqui uma linha muito interessante, que diz, deu sua vida como sacrifício, não para destruir a lei de Deus, não para criar uma norma inferior, mas para que a justiça fosse mantida, para que fosse vista a imutabilidade da lei e permanecesse para sempre. Então, além de nos salvar, Jesus também mostrou a todo o universo, a outros mundos não caídos, a imutabilidade, né? A perfeição dessa lei. Também foi para isso que ele depôs a sua vida. Ele viveu, durante seus 33 anos, ele viveu mostrando a nós, a todos os que viessem a crer no seu nome, a crer no seu plano de salvação, que é possível, através, né, da união com Cristo, sermos salvos, obedecer a sua santa lei. A pergunta de número 10 diz assim: o que Satanás declara? B. Por nossa própria força somos capazes? C. Somente como então? Satanás declarara que era impossível ao homem obedecer aos mandamentos de Deus. E é verdade que por nossa própria força não lhes podemos obedecer. Cristo, porém, veio na forma humana e por sua perfeita obediência provou que a humanidade e a divindade combinadas podem obedecer a todos os preceitos de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:12. Este poder não está no instrumento humano, é o poder de Deus. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. A vida de Cristo na terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, obedecerão aos mandamentos de Deus. Então o Senhor pode contá-los com toda a confiança entre os que formarão a família do céu. Trajados com as vestes gloriosas da justiça de Cristo, participarão da ceia do Rei. Têm o direito de associar-se com a multidão lavada no sangue. Parábolas de Jesus 315. Então a pergunta é a seguinte: o que Satanás declara? Que é impossível. O ser humano não pode obedecer, não vai nunca conseguir obedecer à lei de Deus. E é verdade isso que ele diz, ele não está mentindo não. Mas como então nós podemos guardar a lei de Deus? Por nossa própria força sabemos que não somos capazes, né? E Satanás, ele nos acusa, assim como fez com Josué, como foi lido lá. Ele nos acusa diante de Deus, diante do mundo, diante dos anjos, e ele nos acusa com toda a razão. Nós não temos nada de bom para oferecer em prol, se fôssemos ter que fazer uma troca, nada nós temos para oferecer em troca de tão grande privilégio da salvação. Mas Ellen White, ela conta aqui no Parábola de Jesus, ela fala de um verso que eu amo esse verso. Quando ela fala assim: mas a todos quantos o receberam, aqui está todo o poder, irmãos, eu creio.
que nesse verso de João 1,12 está todo o segredo da salvação, está todo o poder que Deus quer delegar a todos nós. Basta crermos, porque o texto diz: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Isso é tudo. Porque se eu creio em Jesus, eu recebo esse poder, eu creio que tenho esse poder. Não estou me forçando a obedecer à lei. A lei faz parte dos filhos de Deus. Daquele que recebe Jesus como seu Salvador, a lei de Deus passa a ser uma norma na vida. Ela passa a reger a minha vontade, os meus interesses. Tudo é regido por essa norma, porque assim está escrito. Todos os que creem no seu nome recebem um poder. Que poder? O poder de ser filho de Deus. Eu só vou ser verdadeiro filho de Deus quando eu estiver dentro dos paradigmas, dentro dos requisitos que esse direito de ser filho de Deus me cobra, que é a obediência à sua santa lei. Aí então sim, aí diz assim: este poder não está em mim, não está em você, não está em ninguém. Esse poder está onde? Está em Deus. Esse poder é de Deus, é Ele quem me delega. Diz que quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder para a vida, para viver a vida de Cristo. Isso, irmão, é todo nosso privilégio, nossa vantagem está em que Deus nos conhece, sabe o que nós não temos potencial de obediência. Nós não temos esse poder, essa força em nós mesmos, mas Ele tem nos delegado isso. Ele fala que se eu aceitei Jesus, se eu recebi Jesus, pronto, é o suficiente. Recebi também o poder, porque em Jesus está o poder. Somente então, somente quando eu creio nisso, eu faço disso parte da minha vida, o assunto está resolvido. Satanás não tem mais o que me cobrar. Como lá em Josué, Satanás acusava Josué de seus pecados. Mas o que ele diz? Eu passei de ti toda a tua iniquidade. Então é isso também que acontece. Nós sabemos que os juízos estão em andamento no santuário celestial, que foi aberto, né, os livros, o da vida, o livro da morte, o livro das memórias, e ali cada nome é passado todos os dias e é vistoriado minuciosamente, cada nome é examinado. Mas ele pode ver o nosso caráter defeituoso, mas quando ele vê que nós estamos em Cristo, ele passa de nós toda a nossa iniquidade. Tudo que é ruim, nosso caráter, ele vai sendo aperfeiçoado mediante o contemplar de Cristo. Então, isso é o privilégio para nós. E nós não temos que fazer nada, só receber Jesus e deixar Jesus andar conosco, viver em nosso lugar. Tá bom? Seguindo em frente, nós vamos para a pergunta 11ª. Muito interessante também os seus tópicos, olhem só. O que representa o homem que estava sem a veste de bodas? Como estaremos indo ao banquete? Pessoalmente ou pela fé? O homem que foi à ceia sem a veste de bodas representa a condição de muitos hoje em dia. Professam ser cristãos e reclamam as bênçãos e privilégios do Evangelho. Contudo, não sentem a necessidade de transformação de caráter. Nunca sentiram o verdadeiro arrependimento dos pecados. Não reconhecem a necessidade de Cristo, nem exercem fé nele. Não venceram suas inclinações para a injustiça, herdadas e cultivadas. Contudo, pensam ser bastante bons em si mesmos e confiam em seus próprios méritos em vez de nos de Cristo. Como ouvintes da palavra, vão ao banquete, mas não tomaram a veste da justiça de Cristo. Muitos que se chamam cristãos são meros moralistas humanos. Recusaram a dádiva que somente podia habilitá-los para honrar a Cristo, com representá-lo ao mundo. A obra do Espírito Santo lhes é estranha.
não são praticantes da palavra. Os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo dos que se unem ao mundo tornaram-se quase indistintos. Todos estes esperam ser salvos pela morte de Cristo, ao passo que recusam viver sua vida de abnegação. Exaltam as riquezas da livre graça e procuram cobrir-se com a aparência de justiça, esperando assim ocultar os defeitos de caráter, mas seus esforços serão vãos no dia de Deus. Elas não deveriam estar presentes em pessoas nas bodas, pois que estas ocorrem no céu, ao passo que elas estão na terra. Os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas. Lucas 12, 36. Mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé ao ir ele perante Deus. É neste sentido que se dizem ir eles a bodas. Na parábola, as que tinham óleo em seus vasos são com as lâmpadas. Foram as que entraram para as bodas. Os que, com conhecimento da verdade pelas Escrituras, tinham também o Espírito da graça de Deus e que, na noite de sua amarga prova, esperavam pacientemente, examinando a Bíblia, a fim de obterem mais clara luz. Esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério do Salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus, para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Muito bom. Veja só então, o que representa o homem que estava sem as vestes de bodas? Muito interessante essa pergunta, por quê? Porque diz aqui que esse homem que o rei encontrou sem o vestido de bodas representa uma classe de pessoas que são chamados cristãos. Eles são chamados cristãos, mas o que acontece com eles? Eles querem comparecer na sala do banquete com as suas próprias vestes de justiça própria. Porque, na verdade, eles não conseguem, não sentem, não é que eles não conseguem, não. Eles não sentem necessidade de uma transformação de caráter. Sabe aquela que a gente às vezes escuta a pessoa falar? Ah, eu sou assim mesmo, eu nasci assim e vou morrer assim. Outro diz assim, ah, eu não levo desaforo para casa. Outro diz, ah, não é tanto necessidade de ser assim, não. Então, essas coisas mostram muitos que não estão com desejo de mudar, né? De fazer uma mudança no seu caráter, na sua maneira de viver, na sua maneira de se portar, né? Essa é a classe do homem que foi encontrado sem as vestes nupciais. E diz mais assim, que muitos cristãos hoje, né, chamados cristãos, são apenas meros moralistas, né? Mas não são de coração, né? Porque recusaram a única coisa que poderia habilitá-los a fazer parte na sala do banquete, a permanecer na sala do banquete, ou seja, passar pelo juízo e ser aceito como um futuro cidadão celestial. Isso é o que é mais importante, né? Diz assim, os princípios celestes que distinguem os que são um com Cristo e os que são do mundo. Tornaram-se quase distintos. Você olha, você não consegue ver se aquela pessoa ele está procurando um segmento para ser igual a Cristo ou ele quer ser igual ao mundo. Mas Jesus, né, Deus Pai, os anjos, o Espírito Santo, só eles é que conhecem. Eles é que sabem, lê o coração, lê o íntimo de cada um de nós. Ele é que distingue, mas o mundo não faz diferença, né? Para mim que olho, para você que olha, nós não achamos, não pensamos, nem devemos julgar, porque nós não conseguimos ler o coração, nem os pensamentos de ninguém. Mas o juiz, né? O juiz de todas as coisas, tem tudo gravado nos livros dos céus. Cada um será chamado e julgado de acordo com as suas obras.
Então, diz assim também, aqui no texto que foi lido, que as virgens, né? Ou seja, os convidados à ceia, nós que somos convidados a participar dessa festa de bodas, nós estamos aqui na terra, mas essa festa ocorre lá no céu. Então, como é que nós devemos acompanhar esse prosseguimento do juízo? Como eu devo saber? Como é que eu sei o que é que Jesus está fazendo? Como é que eu sei se ele está tomando meu nome ou o nome aqui da minha amiga aqui, da irmã Edivânia? Como é que eu vou saber? Não, eu não vou saber nunca isso. Eu tenho que acompanhar tudo isso pela fé. Eu estou aqui, mas o meu caso pode estar sendo passado agora, mas eu não estou sabendo, eu não vou saber. Eu só vou saber depois, né? Depois que passar. Mas que nós, como convidados a ceia do Evangelho, nós estamos aqui vivendo, né, como seguidores de Jesus, e devemos esperar Jesus quando ele voltar das bodas. Quando ele voltar, ele já vai trazer para mim um resultado. É como um exame, né? Você fica aguardando lá o resultado lá do Enem ou do vestibular, não sei como que funciona, mas não sai o resultado na hora. Mesma coisa somos nós estamos numa prova também. É uma grande prova para cada um de nós. Só que nós vamos saber o resultado quando Jesus voltar, não é mesmo? E também no grande conflito, aqui 427, também tem um texto que a irmã Edivânia leu, que eu achei muito importante. Ele fala aqui um pouco da parábola e dos acontecimentos que sucederam lá em 1844, quando fechou-se a porta, né, do lugar santo e abriu a porta do lugar santíssimo. Foi uma noite de muita prova para aqueles pioneiros adventistas daquele tempo. Foi uma noite chamada amarga prova, porque eles estavam aguardando Jesus voltar nas nuvens dos céus, mas não era esse o evento que deveria acontecer ali no dia 22 de outubro de 1844. O grande evento que estava acontecendo nesse dia era que a porta do santo seria fechada e foi aberta a porta do lugar santíssimo. Jesus passou do lugar santo para o lugar santíssimo. Foi dado abertura ao juízo e muitas coisas foram reveladas à igreja de Deus, né, ao povo de Deus nesse tempo para cá. E agora nós acompanhamos esse trabalho pela fé. Eu preciso todos os dias dar uma busca, né, na minha vida, examinar a minha vida, se eu estou de acordo com os padrões de Deus, o que é que está faltando, fazer um autoexame em mim mesmo, né, para ver o que é que está de acordo, o que é que não está de acordo na minha vida. E aqui, no último parágrafo, tem uma parte que diz assim: todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para, no final dela, receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Eu achei muito interessante, irmãos. Então, eu e você, se você entende o assunto do santuário, se você está acompanhando pela fé todo o trabalho que Jesus está efetuando nesse momento nas cortes celestiais, né, com os livros abertos, nós sabemos que o tribunal de Deus foi aberto no dia 22 de outubro de 1844 e todos os que têm conhecimento destas verdades estão indo às bodas. Nós somos convidados para essas bodas. Nós precisamos fazer uma preparação para essas bodas. Por quê? Eu não posso chegar lá nas bodas, eu não estou lá presentemente, mas o meu nome está. Eu aceitei a Jesus, o meu nome foi escrito lá no livro de convidados. E agora a minha vida vai ser aferida de acordo com o que eu conheço. Se eu tenho esse conhecimento, o que é que vai acontecer comigo? Quando o rei chegar ao meu caso e olhar para a minha vida,
e eu não estiver trajado com as vestes da justiça de Jesus, com certeza eu não vou permanecer no livro, não vou permanecer nessa festa, nessa grandiosa festa, não é mesmo? Então todos que conhecem essa verdade são comparados como indo às bodas. Eu vou às bodas todos os dias eu estou lá. De que maneira? Pela fé. Meus pensamentos, meu gosto, minha vida, ela deve ser medida de acordo com essa fé, né? E diz aqui, e quem é que vai às bodas? O povo de Deus. Então o adventismo, num geral, todo adventista que conhece a mensagem do santuário é comparado como estando ir às bodas. E Jesus, na sua volta, quando ele voltar, quando ele terminar esse julgamento, essa obra, essa última parte do plano da redenção, ele volta e nos leva, né? Aí é a conclusão. Vamos terminar com a pergunta 12ª, que fala assim: a justiça de Cristo cobrirá algum pecado acariciado? O amor de Deus é uma licença para eu pecar? A irmã Divânia vai ler também essa nota. A justiça de Cristo não encobrirá pecado algum acariciado. O homem pode ser intimamente transgressor da lei, todavia, se não comete um ato visível de transgressão, pode ser considerado pelo mundo possuidor de grande integridade. A lei de Deus, porém, lê os segredos do coração. Todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Somente quem estiver de acordo com os princípios da lei de Deus permanecerá em pé no juízo. Deus é amor, demonstrou ele este amor na dádiva de Cristo, quando deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Nada reteve de sua possessão adquirida. Deu todo o céu, do qual podemos tirar poder e eficiência, para não sermos repelidos nem derrotados por nosso grande adversário. Mas o amor de Deus não o leva a desculpar o pecado. Não o desculpou em Satanás, não o excusou em Adão ou em Caim, nem o desculpará em qualquer outro homem. Não tolerará nossos pecados e não passará por sobre nossos defeitos de caráter. Espera que vençamos em seu nome. Os que rejeitam o dom da justiça de Cristo estão rejeitando os atributos de caráter que os constituiriam filhos e filhas de Deus. Rejeitam aquilo que unicamente lhes poderia conceder a aptidão para um lugar na ceia de bodas. Amém. Então, de acordo com a leitura, a justiça de Cristo não cobre pecados conhecidos, acariciados. E a justiça de Cristo, ela não serve de cobertura para o pecado. O que acontece? Muitas vezes, se nós estivermos acariciando um pecado em nosso coração, o mundo pode, a igreja pode não saber, o mundo pode não saber, né? Podemos ser olhados com admiração, com festejo, com tudo, mas na verdade, no íntimo, Deus conhece, Deus sabe. Diz que todo ato é julgado pelos motivos que o sugeriram. Olha, irmãos, a intenção de fazer as coisas. Se você faz o bem, com que intenção você fez? Com que intenção nós fazemos o bem? Tudo é julgado, a intenção, os propósitos do coração. Tudo isso não é escuso diante de Deus, né? Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. E outra coisa interessante nessa leitura também é que Deus não desculpou o pecado em Satanás. Porque Satanás foi expulso do céu por causa de seu pecado, da sua traição ao reino de Deus. Diz também que com todo o seu amor por Adão e Eva, ele não excusou o pecado, porque Adão pecou por amor a Eva e Eva por amor à sabedoria. Tudo isso não foi perdoado, nem Caim também. Deus não perdoou também seus pecados, eles foram expulsos do Éden, né? Caim foi expulso da sua família e Deus espera de mim e de você que a gente vença, não nas nossas forças, como nós já estudamos, mas nas forças de Cristo,
nas forças de seu poder. Por isso Jesus, ele nos dotou desse privilégio. Nós temos os anjos ao nosso serviço, nós temos o Espírito Santo que trabalha conosco ativamente todos os dias, nós temos o céu inteiro à nossa disposição para buscar no momento de pecar. Nós pecamos porque escolhemos pecar. Nós não pecamos porque somos fraquinhos, somos, como dizer assim, coitadinho, ele não sabia. Não, irmãos, não. Se eu não sabia, é só eu pedir perdão e abandonar o pecado, que está tudo resolvido para Deus. O que é que Deus não tolera é você acariciar o pecado. É você saber que aquilo é uma ofensa, é um desagrado para Deus, um desagrado para os seres celestes que estão à nossa volta, e você continuar acariciando esse mal, achando que isso não tem problema perante Deus. Mas tem, irmãos, tem muito problema. O que é que Deus espera de nós? Que nós vençamos, e vençamos pelo seu poder. Podemos pedir que o céu envie todas as suas hostes para afastar os anjos maus do nosso caminho, de nossa estrada. E aí diz assim: se eu rejeitar esse trabalho magnífico que foi feito em meu benefício, eu estou rejeitando tudo, todos os atributos que eu recebi. Lá em São João 3,16, conforme foi citado aqui, o céu deu tudo para mim, tudo, deu seu filho, com seu filho veio o resto tudo, veio todo o poder dos céus e da terra. Pensa que o céu estava feliz quando Jesus estava aqui naquele sofrimento? Não, o céu todo estava observando, estava todos trabalhando, tudo estava interessado nos resultados. E agora, se eu rejeitar, por causa de quê? Por poucos tempos, por momentos de prazer nesse mundo, se eu rejeitar essa dádiva tão especial, acabou o meu direito de ser filho e filha de Deus. Acabou, irmãos. O importante é permanecer. Além de eu aceitar Jesus na minha vida, eu tenho que permanecer com Ele todos os momentos do nosso dia a dia, porque é isso que vai ser o peso quando Jesus, quando o juiz tomar o meu nome, o seu nome, e aí nos separar, ou com aqueles que vão fazer sempre justiça, ou com os que vão sempre fazer injustiça. Assim nós concluímos a nossa lição de hoje, né, que falamos sobre uma introdução da parábola das bodas, porque o segmento ainda vai, nós demos aqui uma introdução, né? Falamos o que significa a parábola, uma cena de juízo, né? E vamos prosseguir nas outras lições, falando sobre uma cena de julgamento. Vamos falar mais agora sobre o assunto do santuário celestial. Que Deus possa abençoar você, a mim, a minha amada irmã. Amém. E prossigamos. Que Deus abençoe e fique com você. Um beijo grande no seu coração. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.